Hoje, de forma definitiva, você vai aprender a guardar o sábado. E vai ser de uma maneira fácil e simples. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estamos aí de volta, né, gravando vídeos. Ultimamente eu tenho feito lives e colocado alguns cortes aqui. Se você não assistiu as nossas lives, está aqui, ó. Eu fiz com o Banzoli, né, o Lucas Banzoli. Também eu fiz uma live sozinho, né, de perguntas e respostas. Aliás, eu vou começar a fazer semanalmente agora, ok? Essas lives de perguntas e respostas. E também eu fiz a live com os cavaleiros, né? Nós tivemos aí o nosso retorno que já estamos agendando aí para o próximo dia, ok? Vai ter continuidade. Então assista aí os nossos últimos vídeos do canal Minuto Profético. E o tema de hoje é um tema muito relevante para você que ama, que gosta de ser fiel ao Senhor, você que estuda a Bíblia, você que quer praticar e fazer aquilo que Deus deseja que você faça, né? E nesse vídeo eu quero ler os seus comentários. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, a sua dúvida. Coloca aqui que eu quero ler. Aproveita, já curte e também compartilha esse material, esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da igreja, para que as pessoas possam ter mais conhecimento sobre esse assunto que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Então esse vídeo aqui é para todos aqueles que desejam compreender melhor essa questão da fidelidade ao quarto mandamento. Em outras palavras, o que pode ou não pode fazer no dia de sábado. Com certeza você já se deparou com uma pergunta dessa, já fizeram essa pergunta para você, e você muitas vezes já pensou, será que eu posso fazer isso no dia de sábado? E eu como pastor que fui, em vários lugares onde estou, as pessoas perguntam, pastor, eu posso fazer esse tipo de coisa? Né? Deus aceita essa atividade que eu faço no sábado? Então eu preparei aqui um material, e esse material vai te ajudar de maneira simples, né? São regras universais, tá? Para você poder guardar o mandamento de uma maneira em que você não carregue peso, fardo, e que você não caia tanto no legalismo, como também na liberalidade, né? Ok? Então vamos falar sobre esse assunto. Esse PowerPoint aqui que eu preparei, você vai poder acessar ele, você poder baixar ele no grupo do WhatsApp. Aqui embaixo tem um link com todos os meus canais, todos os meus perfis, enfim, você clica ali, aí vai aparecer uma listinha ali dos links. Aí você procura lá, grupo do WhatsApp. Então clica lá e entra. Caso você entre, como você é novo, e de repente você não achou nada, no link do grupo do WhatsApp, você vai poder baixar também outros materiais, inclusive esse aqui. Eu preparei esse material para poder facilitar a nossa conversa aqui. Pois bem, o sábado, ele é um mandamento, que podemos dizer assim, que é um mandamento esquecido, né? E veja, você que está me assistindo aqui, não venha com o coração já fechado, pensando assim, ai, olha lá, ó o adventista falando que para ser salvo tem que guardar os mandamentos, ou tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. Não é essa a questão. Se você, eu vou falar sobre o sábado, mas o que eu vou passar aqui pode ser aplicado a todos os mandamentos, ok? São 3 pilares que eu vou mostrar aqui para você, como é fácil você entender, porque às vezes não está muito claro na Bíblia, né, o que pode ou não pode fazer, né? Então, se você tiver esses 3 pilares em mente e você dominar essa questão, você vai poder cumprir o mandamento com o coração mais tranquilo, ok? Então, assim, não levante a guarda aí, não pense em legalismo, calma, calma, tá? Eu vou falar sobre o sábado, mas o mandamento, essa regra aqui, ou essa sugestão, né, ela pode ser aplicada também para os outros mandamentos, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Então, o mandamento, gente, o mandamento do sábado é um mandamento esquecido. Você com certeza já ouviu falar dos mandamentos, mas eu lembro quando eu era moleque, né, e comecei a ler a Bíblia, eu frequentava uma denominação, por um tempo eu não sabia a questão dos mandamentos, né?
Eu sabia que mentira é errado, que é pecado, matar, roubar, enfim. Mas quando eu me deparei que o sábado era um mandamento de Deus e tinha que descansar, isso para mim foi assim chocante. Hã? Eu tenho até um vídeo aqui gravado no canal falando sobre essa relação, né, como eu conheci essa questão do sábado, ok? Mas muito bem. Esse mandamento, ele é esquecido pela sociedade, porque hoje nós vivemos numa uma loucura do consumismo, trabalho, e eu sei, né, que você, com certeza, você trabalha, você precisa ir atrás do seu sustento e deixar parar num dia para guardar, para descansar e não adquirir posses ou recursos nesse dia é complicado. Eu entendo isso, eu entendo. Então, por essa sociedade que nós estamos imersos, ter esse consumismo, essa busca por sobrevivência, falar sobre guardar o sábado não é fácil, né? E é visto muitas vezes por legalismo, né? Ah lá, ah lá. Eu lembro uma vez que o meu pai disse assim que Deus não quer sacrifício, mas Ele quer misericórdia, né? E é verdade, Deus não quer que você se sacrifique para ganhar alguma coisa de Deus. Não é isso. Mas o sábado não deve ser visto dessa maneira, né? O sábado ele é entregue de Deus para nós como um presente, um presente. É um presente onde eu descanso, é um dia onde eu reflito sobre a obra criadora, eu reflito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então falar sobre esse mandamento neste momento que nós vivemos não é fácil. Por isso, é interessante, né? Parece coincidência, mas o mandamento começa, né? Lembra-te, lembra-te, né? Alguns estudiosos vão dizer que esse lembra-te aqui é porque realmente Israel já tinha esquecido, né? Porque você vai ver isso no capítulo 16 de Êxodo, antes da entrega da lei. Deus fala assim com Moisés: eu vou ver, né? Deixa eu ver se esse povo, se o meu povo, né, ainda guarda os meus mandamentos, né? É Êxodo capítulo 16. E depois Deus escreve nas tábuas de pedra o mandamento, né? Esse lembra-te também tem uma conotação de regozijo, de alegria, de usufruir um presente de Deus, certo? Muito bem, vamos avançar aqui. Então, a Bíblia rejeita os dois extremos, como eu estava falando para você. Nós temos que tomar cuidado sobre o legalismo. E, gente, todo aquele que é zeloso em guardar a lei, ele vai criar conceitos. E aqui é uma coisa interessante, ó. A guarda do sábado ela é bem pessoal. Tá? Eu vou falar sobre os três pilares mais à frente. Mas eu quero que você já comece a pensar no seguinte: por que a guarda do sábado é mais pessoal, Adriano? Porque tem famílias que criou costumes do dia de sábado. Eu conheço famílias que trocam a mesa não, a toalha da mesa, né? Eles preparam os talheres, os pratos, ou seja, eles preparam o dia, no dia de sábado, eles mudam a rotina da casa, com os utensílios. É muito bonito de ver isso, sabe? Porque faz com que realmente esse dia seja diferente, certo? É igual quando você, sei lá, vai fazer aniversário, fez aniversário, né? Naquele dia você usa uma roupa diferente, o dia parece que é diferente, né? Porque é um dia especial. Então eu vi muitos sabatistas, né, ou adventistas, que fazem do sábado realmente um dia bem diferente. E eles criam seus costumes. Porque isso não está na Bíblia. Não tem na Bíblia lá, olha, no dia de sábado você tem que trocar a toalha de mesa, né? Tem que trocar os pratos. Não tem isso. Mas as famílias, elas acabam fazendo isso para tornar aquilo diferente, tornar aquilo especial. Né? E esses costumes que vão sendo criados em torno do mandamento, chega um momento que se torna lei, e aí é perigoso, perigoso, né? Porque no mandamento não fala para fazer este coisa, nós que criamos certas coisas. E você vai observar que no tempo de Jesus era bem assim. O problema não era a guarda do sábado, o problema era como guardar o sábado. E é uma pergunta que precisa ser respondida no dia de hoje. Porque guardar o sábado no tempo de Moisés era de uma maneira, guardar o sábado hoje, no século XXI, é de outra maneira. E como saber isso? Eu vou falar sobre esse assunto, tá? Então, cuidado com essa questão do legalismo. Né? E o legalista não é ruim. O legalismo, sim. Qual a diferença? É pouca coisa, mas para você entender.
O legalismo é quando eu uso a lei para obter algo, no caso a salvação, né? Então assim, salvação não tem a ver com mandamentos, ok? Uma vez que você é salvo, uma vez que você aceita o senhorio de Cristo, você aceita estar sobre o senhor da lei, abaixo do senhor da lei, né? Então você vive a lei, ok? Então, o legalista é aquele que gosta de ordem. Tudo tem uma lei, tem uma ordem, né? Agora, quando você quer obter algo de Deus, achando que por fazer isso você merece algo, aí está errado, ok? E temos agora um outro lado, né? A questão relativista. Porque nós vivemos uma sociedade plural de ideias, né? Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua verdade, né? Então, as pessoas acabam indo para um outro extremo. Não, não, eu posso fazer isso. Não, sábado, gente, olha, Deus quer o coração, né? Não importa. É, ok, eu entendi que o sábado é dia de guarda, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, tá tudo certo, Deus sabe a minha intenção, né? Então, cuidado com esse outro extremo de querer, como posso dizer, querer desfazer a legalidade do sábado, ou querer diminuir a sacralidade, seria a palavra, né? A importância do descanso, da observação, do dia litúrgico do sábado, ok? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Então, a verdadeira guarda do sábado exige o quê? Maturidade, não apenas regras, certo? Avancemos. Então, tá aqui as ferramentas, o framework, né? As ferramentas, o conjunto de ideias bíblicas, que eu entendo que seja totalmente importante para nós, para a gente guardar o sábado e também outros mandamentos, certo? Então, vamos lá. O primeiro pilar é a lei. É a lei. E aqui é simples, ó. O que diz no mandamento? O mandamento diz para não trabalhar e para santificar. E as pessoas dentro das portas da tua casa, né? Você que tem, autoridade e autonomia na tua casa, então todos que estão debaixo da sua autoridade e autonomia devem então guardar o sábado. E que ideia é essa? Por exemplo, se eu não trabalho, é claro que o meu servo, o meu funcionário também não vai trabalhar, né? Então, parece lógico, mas tem pessoas que não praticam isso. Então, o primeiro pilar o que Deus exige é eterna e universal. A lei é eterna e universal para todos os povos. Então, lá diz assim, para não trabalhar e para santificar. Santificar, tirar do comum, né? Separar do dia comum, certo? Então, primeiro pilar, o que está na lei? Não trabalhar e santificar, certo? Depois nós vamos para o segundo pilar, e aqui é o princípio, né? Aqui, o que está por trás? Qual é a intenção? Eu sei que coloquei uma palavra muito forte aqui, mas para você entender, ó, a intenção do coração de Deus por trás da lei. Eu sou humano, né? Eu não consigo saber o que está na intenção do coração de Deus. Mas eu quero que você entenda isso e comece a pensar como Deus. É forte isso, mas funciona, tá? Quando você se coloca no lugar de outra pessoa, nessa simpatia, né, você começa a entender o porquê a pessoa se comporta, ou porquê a pessoa pediu certa coisa, entendeu? Então essa é a ideia. O princípio, ele envolve não somente a lei, mas o que está abrangendo, né? Por exemplo, na lei diz para descansar, né? Para não trabalhar, não trabalhar, né? Então, o fato de eu não trabalhar é a ideia que eu descanse, ok? Que eu descanse. E quando eu trabalho, eu estou buscando recursos, condições para eu sobreviver, certo? Então, quando eu deixo de trabalhar, deixo de buscar o alimento lá fora e obedeço aquilo que Deus está me pedindo, então qual é o princípio? O princípio é que eu confio nele, porque é dele que vem o provento, né? Quando eu não trabalho, eu estou confiando nas forças dele, não nas minhas forças. Percebe? O princípio ele vai um pouco além, ele abrange mais do que a lei, né? Santificar. Não? Tem que santificar o dia. O que está envolvido em santificar? Quando eu separo o dia de sábado, quando eu separo, eu torno ele um dia diferente, né? Eu faço com que esse dia seja um dia que não vou ter correria, né? É um dia em que eu vou estar mais conectado com a minha família, é um dia em que eu não gasto
as minhas energias e minhas forças com as coisas comuns da semana, né? Então o princípio ele vai sempre abranger o que está ao redor, né? Ao redor. Tem a lei e aquilo que abrange ao redor, certo? Ao longo do vídeo aqui eu vou falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? E temos agora o terceiro pilar, que é a aplicação. E, gente, esse aqui, exige muito mais maturidade da nossa parte. Porque essa aplicação nem sempre será universal e para todos. Isso é importante. A aplicação envolve tempo, cultura, envolve geração, né? A aplicação, ela não pode ferir o primeiro pilar, que é a lei. A aplicação não pode ferir o princípio, tá? Mas a aplicação ela deve, de alguma forma, facilitar para que o princípio seja obedecido e que a regra, a lei, seja obedecida, certo? Mas nem sempre a aplicação será igual. Tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Mas entenda isso, 3 pilares. Se você seguir esses 3 pilares, você vai poder ter uma claridade de como guardar o sábado, certo? Avancemos. Então vamos lá. A lei. A lei é simples. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Não farás nenhum trabalho. Né? Ela diz que Deus quer, sem entrar em detalhes técnicos de como fazer. O problema que Israel passou, né, quando surgiu a religião de Israel, posso dizer assim, e veja, quando surge a religião de Israel, quando Esdras, Neemias ali, eles começam a organizar a questão da religião, foi um motivo bom. Imagine só, eles entenderam o seguinte, ó, toda vez que nós transgredimos as leis, toda vez que nós quebramos a aliança, o pacto, Deus, ele retira as bênçãos, né? Ele retira a proteção, e nós sofremos com pragas, sofremos com exílio, né? Foi o que aconteceu. Então eles pensaram o seguinte, vamos fazer de tudo para educar o nosso povo e orientar o povo a não quebrar a lei de Deus. Então eles começaram a pensar assim, ó, tá bom, o que é não terá outros deuses diante de mim? E eles fizeram as suas ideias. O que é não tomar o nome de Deus em vão? E aí fizeram os seus comentários sobre isso, né? E quando chegaram no sábado, eles criaram, incrivelmente, 600 e tantas coisas que não pode fazer no dia de sábado. Então, esta tradição que criou, né, que foi criando e crescendo ao redor da lei de Deus, isso foi tornando um fardo, né? E é isso que Jesus encara no Novo Testamento, quando está falando ali sobre o sábado, né? Jesus, no caso ali, ele não está indo contra o mandamento, pelo contrário, ele fortalece o mandamento, ele mostra o princípio verdadeiro e a aplicação verdadeira, coisa que o homem não fez, né? Coisa que os fariseus ali, os escribas e a tradição humana não conseguiu, né? Então por isso que Jesus fala que ele não vem abolir a lei, mas ele vem para cumprir. E a palavra cumprir ali é dar mais amplitude, né? Ampliar mais o conceito. Por isso que ele fala assim, que o adultério não é só ter a relação, né? O adultério é só de pensar, você já está transgredindo. Com relação a matar, né? Ele fala assim que se você odiar o teu irmão, você já matou ele, né? E no sábado a mesma coisa. O sábado ele vem aqui para ampliar esse conceito, né? Nos ajudar a entender o princípio, o coração da lei, certo? Então vamos lá. O sábado não pertence a Israel, pertence à humanidade, porque Jesus diz assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, por causa do homem, né? Deus, ele sabendo da necessidade do homem para um descanso físico e também um tempo de reconsagração a ele separa um dia especial. É o único dia que ele descansa, santifica e abençoa, certo? Então, na lei, é universal, é para todos, para toda a humanidade, todos os homens, não só para Israel. E sempre as pessoas falam assim, não, mas a Bíblia diz que Deus deu o sábado para Israel. É claro que deu para Israel, porque Israel era representante do Senhor aqui na terra. Era o povo étnico de Deus, é o povo que Deus escolheu, é o povo da aliança, é o povo que Deus entregou a lei, é o povo que Deus enviou o Messias. Mas esse povo era para mostrar o seu caráter, né, a sua lei para todos os povos. O Messias veio para os seus, né,
a ideia ali com os seus, mas o Messias é para todos. E Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos da herança de Abraão, né? E que não há divisão, não há separação entre judeu, gentio. Então, assim, em Cristo Jesus nós somos povo de Deus, ok? Então dizer que a lei de Deus, né, o sábado é só para Israel, sabe, não é uma verdade. Sabe por quê? Porque só o sábado dos 10 mandamentos é para Israel. Porque os 10 mandamentos foi escrito pelo mesmo dedo de Deus. Então por que o adultério também não é só para Israel? Porque o mentir também, o não mentir, é só para Israel? Porque só o sábado. Porque só o sábado. Então veja, eu costumo fazer essa referência, porque as nações ao redor haviam leis, né? Só que a lei de guardar um dia, que era um memorial do Criador, né, não havia esse tipo de conceito de guardar dia santo, entende? Então Israel tinha um diferencial entre todas as nações. Qual o diferencial? Eles separavam um dia para lembrar do seu Criador. Olha que coisa maravilhosa. Né? E isso faz correspondência com o Apocalipse, né? Porque no Apocalipse diz, nas 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem ela é de advertência ao mundo, chamando o povo para lembrar, para adorar, temer aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Muito bem, estamos aí com a lei. Agora nós vamos para o princípio. A intenção divina, né? o que tá por trás, ao redor da lei. Né? A lei manda parar, mas o princípio explica o porquê. O sábado é sobre descanso, santificação, comunhão, identidade com o Criador. Então vamos lá. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha lá o princípio. Né? O sábado não é apenas parar, é ser separado para Deus. Né? Então, quando Jesus fala assim que tem aquele momento em que Jesus está numa sinagoga, né? E tem um rapaz com uma mão com um problema ali, né? Ressequida, que é falado, né? E aí Jesus está falando sobre a questão da cura, né? E as pessoas estão assim, culpando Jesus, que Jesus está quebrando o mandamento. Quebrando o mandamento. Mas Jesus não está quebrando o mandamento. Jesus está vivendo o princípio, né? Porque Jesus queria curar aquele rapaz. Porque ele fala assim, que no sábado é lícito fazer o bem. Fazer o bem. Ele fala assim, vocês, no dia de sábado, não tem uma ovelha lá que está atolada, vocês vão lá e tiram do buraco lá. Interessante que Jesus nem acusou eles de fazer coisa errada, né? De ir lá e salvar a ovelhinha. Não, tá tudo bem, tá certo, né? Agora vocês vão implicar comigo que eu estou curando um rapaz, né? Que é doente, que precisa. Então, no sábado, qual é o princípio? É fazer o bem. É fazer o bem. O princípio do sábado é eu observar a criação e, de alguma forma, valorizar a criação. Os seres humanos é a criação de Deus, né? Então, o princípio, ele direciona, ele dá sentido para a lei. Né? Então, o sábado, a ideia é em que eu dedique um dia ao Senhor, que eu descanse fisicamente, que eu esteja com a criação, inclusive a minha família, né, em meio à natureza. A ideia é lembrar, né, lembrar do Criador, é lembrar de onde eu vim, é lembrar para onde eu vou, é lembrar quem eu sou, né, diante de tudo isso. Né? Então esse é o princípio, certo? Muito bem, agora vamos para a aplicação. E aqui nós precisamos de ter maturidade, sabedoria para entender essa questão aqui, tá? A aplicação é como o princípio que é vivido na prática. Ela muda conforme a geografia, cultura e a tecnologia, garantindo que o princípio nunca seja quebrado, independentemente da época. Então nós temos o exemplo na Bíblia sobre o rapaz que foi colher lenha no dia de sábado. Né? Para você entender aqui, ó, no passado nós tínhamos certas ferramentas que para fazer uma função, exercer algum trabalho, era trabalhoso, eram as ferramentas que nós temos. Hoje nós temos a tecnologia que nos facilita. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que no passado nós gastávamos mais tempo para fazer algo, hoje nós gastamos menos tempo. Nós usávamos mais esforços, hoje nós usamos menos esforços. Né? Então, como o tempo vai mudando, a performance humana, a geografia, o tempo, gerações, essa mudança exige de nós também a aplicação diferente.
ok? Sem ferir o princípio e a lei. Tá? Então vamos na prática. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Por que o fogo era proibido no deserto, né? No dia de sábado, era proibido. Então a lei falava não trabalhar. O princípio, descanso físico e foco em Deus. No mundo antigo, acender fogo exigia esforço brutal, cortar lenha, atrito constante, né? Fazer fogo, né? Fazer fogo quebrava o princípio do descanso. Hoje, girar um botão do fogão leva um segundo e não gera exaustão. Então, quando foi dada a ordem, lá naquele tempo, quando Israel era uma tribo, né, posso dizer assim, e no meio do deserto, para você fazer um fogo, exigia tempo e esforço. Então, imagine só. Por isso que a ordem era para que na sexta-feira você preparasse tudo, para que você no dia de sábado não ficasse correndo atrás de lenha, tentar fazer o fogo, né? E que exigia tempo e um grande esforço. E acontece que um rapaz foi lá e foi lá e colheu lenha, né? E depois ele foi apedrejado. Só que interessante, ele foi apedrejado pela rebeldia dele, né? Pela rebeldia dele. Ele deu um mau exemplo diante de toda o Israel ali, né? Então, assim, hoje em dia, para eu acender um fogo, é muito fácil, não exige esforço, né? Então, a lei é para não trabalhar. Então, eu vou fazer de tudo para que eu não gaste tempo, recursos, energia, para que eu fique focado em coisas que não seja daquilo que Deus planejou para mim nesse dia. Ok? Então, isso aqui é um princípio importante para nós. O sábado, então, é um dia em que eu vou gastar as minhas energias em prol daquilo que está conectado com Deus. Tudo aquilo que me tira a atenção, ao princípio, das coisas de Deus e faz com que eu vou para coisas seculares, banais, não faz sentido fazer no dia de sábado. Certo? Então, antes era complicado fazer fogo. Hoje mudou, tá vendo? Fazer o fogo é simples, é fácil, certo? Vamos lá. A chave de interpretação, o filtro de Jesus. Olha lá. Jesus curou e permitiu colher espigas no sábado. Ele não quebrou a lei divina, ele quebrou as aplicações humanas que haviam transformado o descanso em um fardo. Né? Existiam várias leis que não podiam fazer várias coisas. Né? Lembra que Jesus está passando numa plantação e os discípulos vão lá e colhem espigas. Né? Provavelmente eram espigas de trigo. Né? E aquilo, segundo a tradição humana, não podia colher no sábado, porque é trabalho. E não podia amassar, né, debulhar as espigas, porque também era sábado e era trabalho, não podia. Né? Só que é interessante, o ser humano tem fome nesse dia. E os discípulos estavam com fome. E Jesus não condenou eles. Pelo contrário, né? Jesus só provou. Não, é lícito fazer esse tipo de coisa. Né? Porque, interessante, em primeiro lugar, vem a vida humana. Né? Vem a vida humana. Jesus, ele morreu por seres humanos. Né? E esses seres humanos que pecaram e quebraram a lei. Né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu, muitas vezes, posso e quebro a lei de Deus e não sou culpado. Né? Quando eu, no dia de sábado, eu preciso comprar um alimento para dar para uma pessoa que está com fome, eu quebro o sábado, mas não sou culpado daquilo, porque a vida humana vem em primeiro lugar. Quando eu estou doente, ou minha filha, já aconteceu da minha filha ficar doente e precisar levar para o hospital, né? E tem um médico lá, né? Aí o médico está lá e me atendeu minha filha, graças a Deus por isso, né? Então, assim, a vida humana, ela vem em primeiro lugar, certo? Mas nós estamos falando de exceções. A regra é não trabalhar. Mas no mundo real que nós vivemos, que não é o mundo ideal de Deus, né? Porque o mundo ideal de Deus, todo mundo estaria descansando, né? No mundo ideal de Deus não teria pecado, né? Então, nesse mundo real que nós vivemos, e pela situação, existem serviços, existem trabalhos que devem continuar sendo feitos, né? E aqui eu já começo a entrar nas polêmicas, mas eu vou dizer a minha opinião, né? Digo eu não a igreja, digo eu não o Senhor, digo eu aquilo que eu entendo lendo as escrituras sagradas, né? De que existem profissões que elas são profissões que estão ali para emergência, para o cuidado, manutenção da vida.
E esse tipo de serviço, que foca a sobrevivência e o cuidado humano, no dia de sábado é necessário, né? Então, enquanto houver pecado, enquanto estivermos nesse mundo real e não ideal de Deus, existem profissões que vão precisar existir no dia de sábado. Então vamos lá, vamos começar a mexer no vespeiro aqui, né? Médicos. Médicos é uma profissão, bombeiros, policiais, né? Precisamos de segurança. Que mais? Enfermeiros. Então, estou falando a questão da área de saúde, né? Então, assim, se você é médico, tá? E você quer guardar o sábado, então qual é a minha sugestão? Faça de tudo para que você não trabalhe todos os sábados, porque Deus quer você, Deus quer que você tenha esse momento também. Então, aí que precisa ter uma escala, né? O policial também, né? E tantas outras profissões que exigem ali o cuidado e a emergência humana, entende? Então, é por isso que eu falo que aqui nós precisamos de maturidade para entender as coisas, né? Eu lembro de uma situação em que uma irmã, ela estava numa comissão, e aí nós estávamos falando sobre o batismo do irmão, que era policial, né? Policial. E a irmã, ela falou assim, mas pastor, ele trabalha no sábado, ele já parou de trabalhar no sábado? Eu falei, irmã, mas ele não tem como parar de trabalhar no sábado. Eu já conversei com ele, ele vai conseguir ali fazer uma escala, cada sábado sim, um dia não, ou cada 3 sábados sim, cada 3 sábados sim, não, 3 sábados não, um sábado sim. É uma escala que eles fazem, né? Ela falou, não, pastor, mas aí ele vai estar transgredindo o sábado. Eu falei, não, meu irmão, imagine só. Aí eu contei uma história hipotética, né? Imagina no dia de sábado, entra um bandido na tua casa, e aí você vai precisar que alguém te ajude. Quem que você vai ligar? Quem que você vai buscar ajuda? É do policial. E aí, esse policial, se ele for adventista, todos os policiais foram adventistas e ele guardar o sábado, então os bandidos no dia de sábado fazem a festa, né? Então existem situações e trabalhos que são essenciais, que devem ser mantidos, né? Então isso aqui é uma coisa, por isso que eu falo que a aplicação da lei, ó, a aplicação da lei é uma coisa pontual, geográfica, contextual. Então, quando acontecer esse tipo de caso na tua igreja, né, converse com o teu pastor, com a tua igreja, né, que com certeza vocês vão conseguir encontrar uma aplicação para aquilo que não fira o princípio e não fira a lei, certo? Muito bem. Jesus, ele diz o seguinte, é lícito fazer o bem no sábado. O sábado nunca foi para oprimir, mas para restaurar vidas e pessoas, certo? Avancemos. Sábado no século XXI. Eu já falei algumas coisas aqui, mas vamos tentar aprofundar mais sobre o século XXI, o que pode ou não pode, né? O que permanece? A lei, santificar o dia, não focar em trabalho, comum, né? O princípio, descanso, comunhão, cuidado mental, alegria espiritual. O que muda? A aplicação. A tecnologia, a cultura alteram o como, mas o porquê continua do mesmo jeito, certo? Então eu falei de profissões aqui. E existem outras coisas, por exemplo, locomoção. Locomoção. Isso aí, tá vendo como é contextos? No interior de São Paulo, onde eu cresci, pegar circular no dia de sábado, para nós era um absurdo, não pode, é sábado, né? No interior. Mas quando eu trabalhei na capital como pastor, eu vi que no dia de sábado, se as pessoas não pegarem um metrô, não pegarem um ônibus, eles não conseguem ir para uma igreja, não conseguem se encontrar, não conseguem ter, sabe, a realidade dos grandes centros. Eles de alguma forma trazem consigo certas situações que a gente tem que se adaptar, né? Então, assim, quando eu cheguei na capital e vi os irmãos pegando Uber, né, vindo de ônibus para a igreja, eu assustei naquilo, né? Falei, nossa, mas como assim? Eles pegam no sábado, né? Tem pessoas trabalhando para ele? Como que é isso, né? Então, entenda, existem situações, né? Por exemplo, o ônibus. Se você não pegar ônibus, vai ter a rede lá trabalhando, né? O fato é, qual é o motivo que você está pegando o ônibus, o metrô, o circular, o Uber? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Qual é o princípio por trás, né? Porque você tem que pensar o seguinte, tem pessoas que estão trabalhando, né? E eu preciso também dar o privilégio e a oportunidade para que eles também descansem no sábado. Só que tem muitos que não são adventistas e não creem nisso e vão trabalhar, mesmo você crendo ou não, você aceitando ou não, outros vão trabalhar no sábado, né? Então você que respeita e guarda o sábado, você tem que pensar, por que eu estou pegando o circular? Hoje é de sábado, é dia de ficar viajando, passeando? Por que eu estou indo? Onde eu estou indo? Qual o motivo? Hã?
Então isso é muito importante. A aplicação nesse momento do fazer ou não tem que ser trabalhado com muito cuidado, certo? Então eu dei para vocês diferenças. No interior, hum, é um absurdo a aplicação no sentido de poder pegar o ônibus, né? Mas na capital não tem condição, se você que não tem carro, não tem moto, enfim, não tem condição, condução, você vai atrás de ônibus. E quantos irmãos pegam circular, metrô, para poder ir no sábado na igreja? Ou talvez também no hospital e em tantos outros lugares, né? Então, dependendo da situação, a aplicação, ela precisa ser pensada. Qual é o motivo, o porquê, tá certo? Avancemos. Honrando versus violando o princípio hoje. A quebra do espírito. Vamos lá. Buscar lucro comercial, viver como sexta-feira qualquer, né, um dia qualquer, consumir conteúdo tóxico que gera ansiedade e correria mental. Então aqui, ó, tudo isso nós temos que evitar no dia de sábado, porque aqui fere os princípios, né? Então buscar lucro, dinheiro, né? Viver um dia comum, um dia que do mesmo jeito que eu trabalhei, eu vivi da segunda até a sexta, eu também vou. Não, sábado é diferente, né? Consumir conteúdo tóxico. E aqui tem as redes sociais, né? E a gente é muito criticado, o sabatista, né? Que fica usando as redes sociais. Então, pense, por que você está usando as redes sociais? Qual é o teu objetivo, né? Você usando ou não usando, a rede social vai estar lá, né? Porque nós estamos num mundo real, não ideal de Deus. Mas para quê? Para o teu crescimento espiritual? É para a tua comunhão com Deus? Você está ali realmente para gerar comunhão com os amigos, né? O que você está assistindo, vendo, isso vai trazer para você benefício? Se não for trazer, não tem porquê, né? Gastar tempo com redes sociais e outras coisas, né? Então, o que nós temos que fazer? Ó, fazer o bem, passear na natureza, né? Curar a mente, ajudar quem precisa, estar com a família, estudar a Bíblia e também descansar, dormir, tá? Durma, descanse, né? Tenha momentos ali de reflexão, de solitude. Essa é a ideia do sábado, essa é a ideia, ok? O que mais? Vamos avançar. 10 perguntas práticas do dia a dia, ok? Então vamos lá. Posso sair para comer fora no sábado? Né? O que você acha? Ir no restaurante? Né? É porque eu estou com fome. Nossa, estou com fome. E Jesus falou que é lícito fazer o bem. Os discípulos pegaram lá a espiga e comeram. Então eu posso ir lá no restaurante. Né? Então vamos lá. A lei diz o seguinte: o sábado não deve ser um dia de trabalho comercial. Então, se para você não é para trabalhar, para você não ganhar dinheiro, então você também tem que entender o seguinte: os outros também precisam descansar. Né? Então, o princípio: o dia não deve virar um polo de consumo ou de negócios, certo? Transformar o sábado em um dia de shopping gastronômico, né, e no restaurante, quebra o espírito. Né? Uma refeição fora por necessidade urgente, por exemplo, uma viagem, é aceitável. Mas o lazer comercial não deve ser o padrão. Já aconteceu de eu estar viajando dia de sábado e parar num posto de gasolina para comer. Eu tô com fome, né? A minha filha estava ali, ela precisava comer e eu parei e comi, né? E não me pesou a consciência, né? Porque aquela viagem que eu estava fazendo tinha um propósito, tinha um objetivo, não era nada para eu ganhar dinheiro, não era lazer. Entende a situação? Então, o dia de sábado ele precisa ser pensado, ok? Então, dia de sábado, esse negócio de ir para o restaurante, porque eu já vi gente falando isso, irmãos indo para restaurante dia de sábado. Cuidado, tá? Cuidado. O que mais? Posso usar o Uber, iFood ou viajar no sábado? Né? A Bíblia não condena o deslocamento, mas condena transformar o sábado em um dia de interesses comerciais, certo? Terceirizar o trabalho para viver o sábado como um dia de consumo egoísta quebra o princípio. Ah, eu não vou no restaurante, mas eu vou pedir um iFood aqui. Tá dando a mesma, né? Porém, viajar a usar um carro para ir ao culto, visitar um doente ou estar em família honra o propósito do sábado. Então, tem que deixar muito claro na tua mente por que eu estou fazendo isso, por que eu estou indo lá, por que eu estou pegando essa condução, né? Qual a intenção, certo? O que mais? Praia, parque ou shopping. E aí, podemos ir lá na praia, né? Se chamares ao sábado deleitoso, né? Isaías 53. O deleite aproxima de Deus, não do consumismo. O lugar não é pecado. Então, ir à praia, né? Não é pecado. Né? Mas o espírito que ele gera.
A natureza, praia, parque, conduz à contemplação do Criador. Shopping conduz ao consumo, vaidade, distração espiritual. Então, assim, tem pessoas que eu conheço que têm uma propriedade, tem um local que no sábado eles gostam de se retirar e passar um tempo ali, né? E que bom, vão lá, tem pessoas que vão curtir uma piscina, né? Tem pessoas que vão curtir uma pesca, enfim. É um momento de estar com a família. Não que eles façam isso todo sábado, eu tenho que ficar falando óbvio aqui, né? Para depois não ser taxado como liberalzinho, né? Entenda, existem famílias que criaram o costume de passar esse dia juntos, né? De passar esse momento com a família num lugar diferente. E lá eles eles fazem coisas que para eles trazem união entre si, né? E união com Deus, né? Então dizer que a pessoa que foi nadou na piscina ou nadou na praia, pecado não pode, né? Isso é uma regra que nós criamos. Agora, se eu uso o sábado para propósito de lazer, somente de lazer, aí tá errado, entende? Agora eu estou com minha família, sei lá, eu peguei sábado, eu falei, não, esse sábado nós vamos em tal lugar e lá vamos passar um dia juntos, né? E lá tem uma piscina e eu quiser nadar com a minha filha, coisa que a gente não faz comumente, né? E aquilo vai ser tão bom para mim, para ela. Gente, qual é o pecado disso, né? É interessante isso, porque em todas as leis que os judeus colocaram sobre o sábado, não tem o mandamento não nadarás, mas nós colocamos lá que no sábado é proibido nadar, né? Então se pergunte, por que estou indo na piscina? Por que estou indo pescar? Por que estou indo lá no sítio? Por que estou indo naquele local? Qual é a intenção? Por que estou indo? É algo comum que eu faço ou não? Esse é um momento único, singular que eu estou vivendo aqui. Então, é coisa para se pensar. Pense no espírito, no princípio. Vai quebrar o princípio? Vai quebrar a lei? Se não, a aplicação ela é saudável, ok? Filmes, TV, redes sociais, celular. Falei um pouquinho já, né? O conteúdo deve elevar a mente. A tecnologia não é pecado. O foco da mente, sim. Tá? Ok? Se o conteúdo aproxima de Deus, da família e da paz, e ele cabe no sábado, perdão, se o conteúdo aproxima de Deus, da família e da paz, ele cabe no sábado. Se o dia vira uma rolagem infinita de redes sociais, né, notícias tóxicas, violência e ansiedade, o sábado foi roubado. Percebe? O que mais? Posso cozinhar, arrumar a casa, né? A lei. O fogo era proibido no deserto por ser exaustivo, não por ser fogo. O princípio é não ter desgaste pesado, né? Preparar uma refeição simples e manter o ambiente limpo não quebra o sábado, né? Eu, quando vou almoçar na casa dos irmãos, e muitas vezes eu não levo o alimento por algumas situações, né? O mínimo que eu acho que eu devo fazer para ajudar, eu acabei a refeição, eu lavo louça. Não tem problema nenhum. Mas não é dia de ficar limpando a casa, né? Você não gastar esforço para esse tipo de coisa, entende? Né? O erro está em transformar o dia santo num dia oficial de faxina pesada, né? E produtividade doméstica, né? Quantas irmãs, né, que convidam as famílias, né, e estão lá, preparam, saem até antes do culto para preparar comida, para poder receber o pessoal, né? Então, e elas estão pecando? Estão recebendo as famílias, estão dando comida. E aí vão dizer que elas estão pecando por estar ali cuidando, arrumando, ajeitando as coisas, né? Então, você tem que sempre pensar, por que estou fazendo isso? Qual a intenção? A intenção é ajudar? A intenção é cuidar de pessoas? Se for isso, no de sábado, ele cabe isso. Tem o espírito, envolve esse princípio, envolve? Beleza. Ah? Então pense nisso. O que mais? Posso estudar assuntos seculares? Aí você tem que pensar que tipo de assunto que é, né? O sábado é tempo separado para o sagrado e para o crescimento espiritual. Né? A pergunta que você deve se fazer é: isso se aproxima do sagrado ou mantém preso às ambições da semana? O estudo secular para avanço acadêmico ou financeiro deve ser feito nos outros 7 dias. Tá? Cuidado com isso. Eu lembro que eu tinha na faculdade a tentação no sábado de ler as matérias, né, para colocar ela em ordem, né? Cuidado com isso, né? Não faz sentido. Né? Trabalhar em serviços essenciais, eu falei um pouco sobre isso, né? Jesus é claro, é lícito fazer o bem no sábado. Salvar vidas, garantir a saúde, proteger a comunidade, não viola o sábado. Honra o seu propósito. Profissionais nestas áreas não estão em pecado.
e não precisam criar regras artificiais, como doar o salário do dia para aliviar a consciência. Eu já vi muitos fazendo isso, né? Ah, não, eu trabalho no sábado, mas nesse dia eu pego o dinheiro e dou para a igreja, eu dou para a caridade, né? Então eu não estou trabalhando, né? Veja, isso é uma questão artificial que você cria, né? Se é um trabalho que é urgente, é um trabalho que visa salvar vidas e cuidar da manutenção da vida, não é pecado você trabalhar. É claro, como eu falei, não trabalhe todos os dias, porque aí perde o sentido, né? Veja momentos que você pode fazer escalas, né? Escalas, ok? Muito bem, espero estar sendo bem. Estou sendo honesto aqui nas minhas falas, mas espero estar sendo compreendido, né? Intimidade conjugal no sábado. O casamento não é apenas tolerado, é sagrado e abençoado por Deus. O sábado não suspende a vida matrimonial, ele a santifica, né? Porque tem alguns que dizem que se eu ter uma intimidade com a minha esposa no dia de sábado é pecado, né? Não é bem isso, né? O sexo no casamento não é profano. A intimidade conjugal vivida em amor respeita e entrega expressa perfeitamente o espírito de conexão e deleite do sábado. Não há nenhuma proibição bíblica para o casal se reconectar nesse dia. Pelo contrário, né? Tem que conectar mesmo, né? Ok? Exercício físico, e aí? Posso treinar? Então, posso treinar, Adriano? Então, aí você tem que pensar que tipo de treino, né? Por exemplo, ó, o corpo é templo do Espírito Santo e a natureza é a segunda Bíblia, né? Que Deus se revela através da natureza, né? Uma caminhada ao ar livre revigora a mente e aproxima do Criador. Então, isso é um deleite. Em contrapartida, treinar pesadamente em uma academia comercial ou correr uma maratona exaustiva quebra o princípio do repouso e do não comércio. Então, acho que está bem explicado para você. Faça teu exercício, faça a tua caminhada, mas entenda a quantidade, o porquê, onde você está fazendo isso, né? Você não vai na academia, né? Então, o pessoal está trabalhando lá e você vai lá para usufruir disso. Muito bem, então a gente para por aqui. Então, no vídeo de hoje, eu tentei mostrar para vocês de maneira bem prática os 3 pilares. Então, você sempre tem que ver o que a lei diz claramente, o princípio, aquilo que está envolvendo, né, os bastidores, né, de maneira mais ampla a lei, e a aplicação. Tem coisas que são aplicáveis hoje que são aplicáveis hoje que não se aplicavam no passado, ou vice-versa, né? Coisas que se aplicavam no passado que não se aplicam mais, como eu usei o exemplo do fazer fogo, né? Então, hoje vivemos em tempos tecnológicos que nos facilitam fazer certas coisas, mas temos que tomar cuidado para que essa tecnologia não nos separe da comunhão com Deus. Tudo aquilo que te afasta da comunhão com Deus, não somente no sábado, e te faz a ficar refletindo e absorvendo coisas que não são da eternidade, dos valores do reino de Deus, não é bom que a tua mente fique ocupada com isso. Né? E no dia de sábado, que a tua mente esteja ocupada em deleite com o Senhor. Espero ter te ajudado. Se você quer esse material, é só entrar no link aqui na descrição do vídeo e lá no grupo do WhatsApp você pode baixar, tá certo? Se você ficou até aqui, agradeço a sua companhia, curte o nosso vídeo, compartilhe e espero ver vocês no próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.